Olá, hoje a gente vai desvendar um quebra-cabeça visual bem interessante, que na verdade revela um conceito fundamental sobre o mundo à nossa volta. A ideia é treinar o olhar e descobrir o que está escondido, mesmo estando bem na nossa frente. Ok, vamos mergulhar nisso. Dê uma olhada nessa pilha. À primeira vista parece uma arrumação bem comum de caixas, talvez num depósito, né? Mas a pergunta é direta. Quantas caixas será que tem aí no total? E é aqui que o desafio começa de verdade. Porque o quebra-cabeça não é só contar o que a gente está vendo, mas sim deduzir o que está escondido, aquilo que sustenta toda a estrutura. Para resolver esse mistério, a gente precisa de uma ferramenta, um conceito-chave que ajuda a medir o espaço em 3 dimensões. É isso que vai nos permitir ver a imagem completa. E essa ferramenta é o volume. A definição é simples, mas olha, é poderosa. Volume é basicamente o espaço que algo ocupa. É a pista que faltava para a gente resolver o nosso enigma. Então, a ideia principal é essa. Para calcular o volume de um objeto feito de blocos, é tão intuitivo quanto contar esses blocos. Pensa em construir algo com pecinhas de montar. O volume nada mais é do que o número total de peças que foram usadas. Certo. Agora, para essa contagem fazer sentido, a gente precisa de um padrão, uma unidade de medida. Vamos conhecer então a nossa arma secreta para essa investigação. E esse aqui é o cubo unitário. Ele é o nosso bloco de construção fundamental. Cada um daqueles cubos idênticos na pilha pode ser pensado como um cubo unitário. Ou seja, o volume dele é a nossa referência, uma unidade de volume. E essa citação do material de origem resume tudo perfeitamente. O ato de medir o volume, no fundo, se resume a contar quantos desses cubinhos unitários cabem dentro de uma forma. Simples assim. Chegou a hora. Vamos aplicar esse conhecimento e começar a resolver alguns desses quebra-cabeças. A gente começa com uns mais simples e vai avançando até chegar no nosso mistério original. Para começar, um aquecimento. Olhem para essa pilha aqui. Quantos cubos unitários formam ela? É um ótimo jeito de começar a treinar o olhar. Bom, e como a gente resolve isso? O primeiro jeito é o mais óbvio, contar um por um. 1, 2, 3. Funciona, claro, mas leva tempo e a chance da gente se perder na conta é grande. O jeito mais inteligente é procurar um padrão. Reparem como a pilha está organizada em camadas ou fileiras. Se a gente contar as fileiras, dá para ver que são 4. E em cada uma tem 4 cubos. É um atalho mental. Em vez de contar até 16, é só fazer uma multiplicação simples. Então, 4 fileiras com 4 cubos em cada, isso dá um total de 16. Exato. O volume dessa primeira pilha é de 16 unidades de volume. Bom aquecimento, hein? Beleza? Vamos para a próxima. Essa pilha aqui tem uma estrutura um pouquinho diferente. Como será que a gente pode contar de um jeito esperto? Olha, em vez de pensar em fileiras, que tal pensar em colunas? Dá para ver que tem 9 colunas, uma do lado da outra. E cada uma dessas colunas tem uma altura de 2 cubos. Então, a lógica é bem simples. 9 colunas vezes 2 cubos de altura, O que dá um total de 18. O volume aqui é de 18 unidades de volume. Perceberam? O formato da pilha era diferente, mais comprido e baixo, então a gente usou outra estratégia. Em vez de fileiras, colunas. Achar o padrão certo é o segredo. E agora, o grande momento. Vamos voltar para a nossa pilha do depósito. Com as ferramentas que a gente já tem, estamos mais do que prontos para descobrir a verdade por trás dos cubos escondidos. Vamos quebrar isso em partes. A estrutura principal é bem parecida com a que a gente acabou de resolver. Uma base com 9 colunas e 2 andares, ou 2 caixas de altura. A diferença está naquela coluna única ali na frente, que só tem uma caixa. Então o cálculo é quase o mesmo. 9 colunas vezes 2 caixas, mais aquela caixinha extra que fica na ponta. Fazendo a conta, isso dá um total de 19 caixas. Agora, para achar o volume total, a gente precisa de uma última informação do problema original. Cada caixa representa um volume de 10 unidades. Então é só multiplicar. 19 caixas vezes 10 unidades cada e chegamos ao nosso grande total de 190 unidades de volume. Mistério resolvido. Mas afinal, por que essa habilidade é importante além de resolver quebra-cabeças? Vamos ver como esse conceito de volume nos ajuda a comparar e a entender o mundo de uma forma muito mais objetiva. Imaginem 4 amigos. O Alberto, a Beatriz, o Carlos e a Débora. Cada um deles construiu uma pilha com cubos unitários. Os formatos são bem diferentes um do outro, mas quando a gente calcula o volume de cada uma, a gente chega num número exato que permite comparar. E isso aqui ilustra muito bem o poder do volume. Esse gráfico de barras transforma aquelas formas todas irregulares em dados claros, fáceis de comparar. A gente vê na hora que a pilha da Débora é a maior, com 9 unidades,
e a da Beatriz é a menor, com 5. E com esses números a gente pode fazer afirmações precisas e checar se são verdade. A diferença entre a maior e a menor pilha é de 4 unidades? Sim, 9 menos 5 dá 4. Verdadeiro. A pilha do Carlos é uma unidade menor que a do Alberto? Sim, 7 menos 1 dá 6. Verdadeiro. A da Beatriz é metade da de Débora? Não, 5 não é metade de 9. Falso. O volume nos dá essa certeza. No fim das contas, tudo se resume a essa ideia central. Para entender o espaço que essas formas ocupam, a estratégia mais direta é, simplesmente, contar as unidades que formam elas. Isso, claro, nos deixa com uma pergunta para o futuro. Esse método de contar cubinhos funciona perfeitamente para formas de blocos. Mas, e os objetos do mundo real? Pensa numa garrafa, numa bola, até numa fruta. Como é que a gente mediria o volume, o espaço que eles ocupam, se não tem blocos para contar? Fica aí a reflexão.